Passando aqui logo para a introduçãozinha do que a gente vê no Python, alguns conceitos iniciais que a gente vai ter que trabalhar não é nem tanto a parte de programação, mas a parte do que a gente vai fazer com o Python. Não adianta eu ter uma ferramenta muito potente se eu não sei como utilizar ela, e se eu não consigo ter bons resultados com ela. O Python é uma linguagem muito bem estruturada, e para você utilizar ela, você precisa ter uma certa organização. Ou seja, quando você vai fazer um código, é importante que você consiga deixar ele legível. Legível não somente no você adicionar comentários a ele, dizendo, essa parte aqui é uma função que resolve tal coisa. Mas sim você deixar visível para qualquer outro programador que fala esse seu código, como é que ele está funcionando. Tanto em questão das variáveis que você vai utilizar, quanto do formato que seu código está tomando. E isso ajuda bastante quando você está construindo algum código que você não sabe nem para onde vai. Quando você tem essa estrutura bem ornamentada, você consegue entender melhor ele e desenvolver a partir daí. Deixa eu ver se eu Em relação à introdução da linguagem de programação, a gente trabalha com alguns conceitos fundamentais, que é justamente o conceito de variável. Variável, vou colocar aqui, vou até anotando aqui para depois ficar tudo aí tiradinho. Para quem não sabe por que eu estou colocando esse asteriscozinho, é basicamente um comentário no meu código, para ele não ser comentado, ser ignorado quando eu for compilar o meu código. Tem outras formas de fazer isso, mas nesse momento vamos trabalhar assim. Uma variável nada mais é do que um espaço na memória onde eu vou estar armazenando os dados. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está trabalhando com um compilador, com uma ideia na nossa máquina, mesmo no nosso computador, e eu quero atribuir um valor a ela, eu simplesmente vou pegar um pedacinho da memória do meu computador e jogar informações para ela. É claro que vai ter um espaço limitado, e para isso eu vou ter que dividir ele em determinados pedaços. Cada variável vai ocupar um espaço na minha memória. Ou seja, digamos assim, pensa em uma caixa bem grande, você quer guardar objetos naquela caixa. A variável vai ser aquele objeto que você vai estar jogando lá dentro. Ela vai ocupar um determinado espaço. E quando você precisa utilizar aquele objeto, você vai ter que pegar ele. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui uma variável, vou chamar uma variável A, e eu vou atribuir um valor a ela, digamos, vou atribuir um valor de número a ela. Digamos que eu vou fazer uma conta. Já a gente vai entender um pouquinho melhor como é que vai funcionar isso. Eu tenho uma variável A e uma variável B. Ou seja, dentro da minha caixa, eu tenho um objeto que vale 10 e um objeto que vale 2. Ou seja, dentro da minha caixa, eu vou ter um espaço com A e B. Ou seja, eu vou ter 12 dentro da minha caixa, que é justamente a soma desses resultados. As variáveis são os objetos que permitem que a gente faça as nossas contas, faça os nossos cálculos, faça qualquer tipo de operação. Isso a gente vai entender mais para frente. Ou seja, na minha variável A, eu armazenei, ou seja, eu atribuí um valor para ela e deixei lá guardado. Mesmo caso, a minha variável B. Então, esses valores ficam contidos nela até que sejam substituídos. Como é que eu posso substituir o valor dentro de uma variável? Digamos que eu tenho minha variável B, eu atribuí um valor inicial de 2 para ela. Se eu quiser atribuir outro valor, só atribuir em sequência. Eu atribuí o valor 4. E agora, se eu quiser puxar o B, ele substituiu. Primeiro ele estava com o valor 2, depois foi 4, e assim vai. A gente vai substituindo justamente porque a gente precisa de espaços para armazenar o que a gente tem, as informações que a gente tem. Bem, entendi o que é uma variável inicialmente. Agora, o que é que eu faço com variável? A variável é justamente uma forma de armazenamento de informação. Mas eu não tenho informação somente em formato de número, 10, 2 ou 4. Eu tenho diversos tipos de formas diferentes de variável. Esse tipo de variável que eu estou utilizando inicialmente é uma variável do tipo inteira. Por quê? Porque ela está armazenando um valor inteiro. No caso, um 10 é um valor inteiro, é um número inteiro. Quando eu passo para outros valores, ou seja, 2,5, esse tipo de informação ele é diferente desse. Não sei se você... Então,
A variável, quando ele armazena no 10, é diferente quando eu armazeno no 2, 2,5. Caso eu utilize 2,5, porque é como o Python identifica a vírgula que a gente utiliza. Então, são informações diferentes. Se eu for tentar ver qual o tipo dessa variável, eu vou obter informações diferentes. Vamos tentar entender um pouquinho por que são variáveis diferentes. Eu vou utilizar uma funçãozinha do Python que ela permite verificar qual o tipo de variável. Essa função type, ela identifica qual tipo de variável que eu estou trabalhando, justamente porque quando a gente for trabalhar mais para frente com a parte de coleções, a gente vai ver que vai ter uma certa diferença, que eu não vou simplesmente conseguir juntar todos os elementos de uma vez. Então, quando eu tenho uma variável do tipo A, no caso, essa variável A, ela é do tipo inteira. Mas quando eu tenho uma variável B, que é 2,5, ele já muda o tipo de variável, justamente porque eles armazenam informações diferentes. Essa daqui, valores inteiros. Essa daqui, valores com vírgula, no caso decimais. E eu tenho ainda outros dois tipos, tenho diversos outros tipos, mas os principais é o booleano, que é quando eu tenho opções alternadas, no caso, verdadeiro e falso, que eu vou utilizar na parte de estruturas condicionais, mais para frente, então é importante a gente ter ciência disso. Que é justamente o tipo booleano. E ainda eu vou ter valores, que é justamente a parte binária. E eu ainda tenho quando eu tenho uma string, justamente quando eu tenho letras. Deixa eu mostrar para vocês, para ficar mais visível. Quando eu tenho letras, deixa eu ver se aqui vai. Quando eu tenho letras, é outro tipo de informação. Ou seja, formato string. String é basicamente um conjunto, um aglomerado de caracteres. Ou seja, como é que eu posso definir melhor para vocês? O string é basicamente um valor de letra. Ou seja, não tem um valor específico atribuído a ele. Tipo, o meu A aqui ele funciona como variável. Mas se eu colocar o meu A aqui entre as aspas, ele não vai ter o mesmo valor de antes, que é justamente uma string. E essas strings elas são delimitadas justamente por essas aspas simples ou aspa dupla. Então, eu consigo trabalhar facilmente com isso. Vai ser importante para a gente visualizar melhor depois elas, mas a gente vai conseguir entender um pouquinho mais dessas estruturas. Variável serve justamente para a gente armazenar o nosso tipo de informação. Ou seja, consigo pegar esses dados, consigo trabalhar com eles. Já temos umas informações básicas aqui do que é uma variável. Agora, o que eu posso fazer com variáveis? Dependendo do tipo de variável, eu consigo fazer diversas alterações. Eu consigo fazer algumas operações matemáticas, principalmente quando se trata de variáveis do tipo inteiro e também do tipo float, que é justamente, se eu pegar aqui A mais B, eu consigo ter um resultado. Mas se eu simplesmente, ao invés de eu ter o B como 2,5, eu ter o B como 2,5, mas só que isso daqui em formato de string. Ele já me diz com erro, justamente porque eu estou tentando juntar dois tipos de variáveis diferentes. Uma do tipo caractere mesmo, do tipo string, e outra do tipo inteiro. Então, ele não permite fazer as operações. Da mesma forma, se eu for tentar fazer com um booleano. No caso, ele permitiu aqui, sabe por quê? O booleano, ele também é caracterizado como binário, ou seja, 0 e 1. Quando eu tenho o valor verdadeiro, ele me indica 1. Quando eu tenho o valor falso, ele me indica 0. Ou seja, olha a diferença. Que é justamente o valorzinho binário. Ele consegue transformar essa expressão num número que ele equivale. Então, é uma forma de se trabalhar também. Mas, para nossas operações matemáticas, não é tão interessante esse tipo de estrutura. Passado isso, a gente consegue determinar algumas coisas, a gente vai conseguir trabalhar melhor com quando a gente estiver um pouquinho mais para frente. Mas agora a gente vai trabalhar
pouquinho com a questão de estrutura, os tipos de estruturas. A gente tem diversos tipos de estrutura, seja condicional, seja de repetição, e a gente tem operadores, digamos assim, operadores lógicos. Os operadores que a gente utiliza, a gente tem operadores lógicos, aritméticos, que a gente utiliza justamente para a construção do nosso código. Principalmente nessa parte básica que a gente está trabalhando, a gente costuma trabalhar com diversos tipos de informação. Então, a gente precisa fazer classificações sobre elas. O que é que eu posso fazer com uma estrutura condicional? Uma estrutura condicional serve justamente para me determinar o que eu estou trabalhando. Algumas das estruturas principais que a gente utiliza é o if e o else. Essas são as duas principais que a gente costuma trabalhar porque elas dão um caráter meio que eliminatório. Se não for uma, vai ser outra. Vamos entender já o que é uma estrutura condicional do tipo if e else. Mas, antes de tudo, vamos ficar aqui nessa parte inicial, trabalhando justamente com os nossos operadores aritméticos, que é a parte lógica que a gente vai precisar trabalhar. Eu falei para vocês que esse igualzinho aqui, ele significa meio que atribuição. Eu estou atribuindo a um caractere um valor. Então, fechou. Mas, quando eu vou fazer minhas operações matemáticas, eu também tenho esses operadores. No caso, o mais eu consigo somar. Se eu quiser fazer a operação de subtração, também consigo fazer normalmente. E assim vai. Pronto. Quando eu quero fazer a multiplicação e divisão, essas outras operações eu também consigo fazer isso. Fora que, quando eu estou trabalhando com a parte de divisão e multiplicação, eu consigo ter outros artifícios. No caso, se eu quero elevar um número, como a partir do exponencial, que a gente costuma precisar em diversas equações. O exponencial, na linguagem de programação, ele costuma ser representado por as duas repetiçõezinhas do sinal de multiplicação. Ou seja, o meu elemento A está elevado ao meu elemento B. Eu tenho outras formas de fazer essa exponenciação, que é utilizando o ESP. Mas aí a gente precisaria de uma biblioteca em específico, que é a biblioteca precisada para operações matemáticas, que a gente vai ver só mais para frente. Mas, por hora, a gente consegue se virar muito bem com esse tipo de operação. Outra coisa que eu também consigo fazer é a minha divisão. Eu quero fazer a minha divisão, basta eu colocar a barrinha aqui e eu tenho um valor inteiro. 10 dividido por 3 dá 3,33 e assim vai. Se eu quiser otimizar esses resultados, eu posso simplesmente pegar o meu resultado, ou o meu resultado fechado, se eu quiser somente o número inteiro, ou se eu quiser somente o resultado da divisão. Para me pegar o resto da divisão, que seria justamente essa parte de 0,333 de cada um dos números, bastaria eu colocar, ao invés dessa barra, eu colocar o meu sinal de porcentagem. Olha o que a gente consegue. 10 dividido por 3 dá 3 e ainda sobra 1. Isso aqui pode ser interessante em algumas operações que vocês vão fazer, tanto de aplicações de equações quanto nas estruturas condicionais de repetição. Se eu quiser um número inteiro de quantas vezes eu consigo dividir o número A, o valor de A por B, eu coloco 2 barras. Temos as operações básicas e sabemos como trabalhar com isso. E aí vem alguns outros pontos interessantes da gente trabalhar. A linguagem de programação ela é muito sensível em relação às modificações que a gente faz. Ou seja, sempre que a gente vai trabalhar, tanto no Excel quanto no Python, a gente costuma separar muito bem os componentes que a gente está trabalhando. Assim como a gente vai trabalhar com equações muito grandes, tipo, eu vou ter valor elevado, depois uma expressão dividida por outra. Então, muitas vezes a gente recorre aos parênteses para ficar uma coisa mais bem organizada. Ou seja, se eu quiser simplesmente elevar o número, eu posso fazer os 2 asteriscos. Se eu quiser dividir, no caso, se eu pegar essa expressão aqui, vamos ver o que é que vai acontecer se a gente pegar meio que uma divisão, e nessa divisão a gente colocar A mais B. O que vocês acham que vai ter nesse resultado aqui? Vai sair A dividido por A e depois eu somo com B, ou o A dividido pelo A mais B? O que foi que houve aqui? Eu primeiro dividi
um pelo outro, no caso, A por A, e depois eu somei com B. A mesma coisa não ocorre se eu simplesmente aplicar o parêntese aqui e ter o resultado normal. Esse valor fica realmente a divisão dessa expressão por a outra expressão. Deixa eu ver se já tem algum